Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 12. Permaneça sentado, vamos estar lendo a palavra do Senhor. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Queridos, por pregarmos até na quarta-feira, nós vamos hoje pregar sobre Apocalipse 12, de 1 a 5. Amanhã nós vamos de 6 a 12. E na segunda-feira nós terminamos esse capítulo. Eu creio que só há despertamento na terra se for pelo poder da palavra de Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, por ser os últimos dias, o tempo é de nos voltarmos às profecias bíblicas e ao cumprimento delas. Há uma expectativa no mundo hoje, e os homens estão a uma pergunta: da onde eu vim, o que eu estou fazendo na terra, e aonde eu vou passar a eternidade. Por tantas calamidades que estão acontecendo na terra, o homem está a uma procura de Deus, e muitos estão indo em lugares errados. A Bíblia, ela nos dá todo o projeto de salvação de Deus. E quando nós entramos em Apocalipse 12, nós vemos aqui todo o projeto de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, de salvação, de reinado e poder. Dentro de Apocalipse 12, nós temos pelo menos 5 personagens: a mulher, o dragão, o varão que nasceu para reinar sobre todas as nações da terra. Nós temos Miguel, nós temos a igreja na glória. E quando nós analisamos esse contexto profético, queridos, a própria Bíblia, ela se interpreta. Infelizmente, apenas 5% dos salvos leem e estudam o livro do Apocalipse. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, que esse livro, ele não foi escrito para os poderosos da terra. A Bíblia diz que a revelação das coisas que outra hora estavam ocultas, foi escritos para os servos do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer que hoje, através dessa mensagem, Deus quer te informar que Ele é o Deus que promete e cumpre. Ele é o Deus que fala e faz. Tudo que Deus projetou está se cumprindo na terra. Jesus disse em Lucas 21, 33, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar, aleluia. E diante de todo o cumprimento profético, nós vamos ver esses dias, que é tempo de estarmos acordados na presença dEle, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e a igreja vai ser arrancada dessa terra, ao encontrar o Senhor nos ares. Quantos creem nessa promessa, diga glória a Deus. E a pergunta é: quem é a mulher, quem é o dragão, e quem é o filho que há de nascer para reger sobre todas as nações da terra? Queridos, essa mulher, dentro da teologia, alguns dizem que esta mulher é Maria para a Igreja Católica. Para a ciência cristã, essa mulher é uma profetisa chamada Mayrer Becker. Para alguns teólogos, esta mulher é a igreja.
Mas essa mulher aqui se chama Isael. Veja que a mulher estava vestida de sol. E quando nós vemos uma vestimenta como que de sol na Bíblia, e lemos o Salmo 104, 1 e 2, e Abacuque 3 e 4, nós vamos ver que o sol, a vestimenta de sol representa a glória de Deus, que sempre envolveu o povo de Israel. E quando nós analisamos todo o contexto da história de Israel, nós vamos ver que a glória de Deus sempre esteve presente nesse povo. Em todo o Antigo Testamento, quando Salomão inaugurou o templo, nós vemos que a glória do Senhor encheu o santuário. E agora, querido, nós vemos que não precisava nenhum rei, sacerdote, profeta sair dos limites de Israel para pregar sobre Deus, exceto o profeta Jonas, que foi em Nínive, porque a glória de Deus que envolvia o povo de Israel era como um imã que atraía os povos a conhecer a Deus. E quando os povos vinham dentro de Jerusalém, eles voltavam adorando e glorificando o Deus de Israel. A glória de Deus esteve presente no deserto através de uma nuvem, através de uma coluna de fogo. O povo viu o próprio Deus descer no Monte Sinai. A glória de Deus sempre envolveu o povo de Israel. A Bíblia diz ainda que esta mulher, além de estar vestida de sol, ela tinha a lua debaixo dos seus pés. E isso representa que Israel é superior a todas as nações da terra. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, nós vemos como que se Deus destacasse Israel como um povo peculiar. E queridos, Israel é superior aos Estados Unidos, à Europa, à França, à Europa, à China, a qualquer potência mundial, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Israel é tão importante para o mundo, porque de Israel se conhece o Deus que nós adoramos nos dias de hoje. Israel é importante para a humanidade, porque foi dentro de Belém de Judá, dentro dos limites de Israel, que nasceu o Salvador da humanidade. Israel é importante porque foi no monte chamado Gólgota que o Filho de Deus foi crucificado nos limites de Israel. Israel é importante porque ao terceiro dia ele ressuscitou lá dentro, e Jesus subiu ao céu, no Monte das Oliveiras, nos limites de Israel, e profeticamente Jesus vai sentar no trono de Davi no milênio dentro de Jerusalém, e ele vai reinar sobre todas as nações da terra, dentro de Israel. Querido, você quer ser abençoado? Ore pela paz em Israel. Israel é o povo escolhido de Deus, e todo o projeto de salvação corre por dentro de Israel. Aleluia! Queridos, quando nós analisamos a profecia bíblica, nós vemos que essa mulher, ela tinha uma coroa de 12 estrelas, que representa as 12 tribos de Israel. E nós vemos que ela estava grávida. E agora surge o outro personagem, o dragão. E veja que esse dragão representa Satanás, o sedutor, o enganador. E a Bíblia diz que o dragão era grande e era vermelho. E quando nós atribuímos ao aspecto do poderio do nosso inimigo, nós vemos que Satanás, ele é grande, mas ele não é o todo-poderoso. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. E ele tem uma hierarquia tremenda que trabalha ao seu favor. E por ele está trabalhando pela maldade do mundo. Nós vemos calamidades, como o cantor acabou de falar, que mais de 200 pessoas já morreram no carnaval. O final dessa festa vai ser vários jovens com vírus do HIV, outros viciados em drogas. A malignidade está tomando conta da terra. E nós vemos que o dragão, além de ser grande, aqui ele é representado de uma cor vermelha. E veja que o vermelho representa o ministério sanguinário de Satanás. A Bíblia diz em João 10:10, Jesus disse: o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E quem estuda sabe que o número 7 é um número de plenitude. E esse número pertence somente a Deus. E nós entendemos que o inimigo, Satanás,
Ele vai ter um poder pleno na terra num período de 7 anos, que vai se manifestar como o anticristo e vai ter um domínio global. Nós vemos que esses 10 chifres estão em Daniel 7, 8, Daniel capítulo 7, versículo 8 em diante, que serão 10 poderes políticos que darão poder à besta para reinar sobre a terra. A Bíblia diz sobre ele, e diz aqui que ele arrastou após si a terça parte das estrelas do céu. E aí nós vamos ao eterno passado, e quando nós, para contextualizar, nós temos que estudar Isaías 14, 13, Ezequiel 28, 13, e nós vemos Lúcifer sendo introduzido num lugar chamado Éden, e a Bíblia diz que lá no eterno passado, ele tinha poder, ele foi o único querubim ungido da Bíblia. Você não encontra nenhum outro querubim com a palavra ungido. Ele era pleno em perfeição, em domínio, em poder, em adoração a Deus. E nós vemos que Lúcifer, instalado nesse lugar chamado Éden, deu uma síndrome dentro dele que todo crente tem que cuidar, a síndrome do eu. E ele falou pelo menos 5 vezes nesses 2 textos a palavra eu. E o desejo dele foi ser igual a Deus. E ele disse: eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu estabelecerei meu trono. E a Bíblia diz que quando foi achado iniquidade nele, ele foi lançado por terra. Jesus disse em Lucas 10, 18, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E quando ele cai, nós vemos que Deus, o Deus que nós estamos adorando aqui hoje, ele projeta a criação, e ele faz tudo do nada, pelo poder da sua palavra. E quando nós entramos no contexto de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver, querido, que tudo que Deus criou foi bom, mas quando chegou no momento de Deus criar o homem, alguns dizem que Deus criou o homem porque sentiu falta de adoração no céu. Quando nós estudamos sobre Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Deus, num ser como ele é completo e não precisa de nada. Deus criou o homem para se relacionar com o homem, e o salmista diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Deus criou Adão, criou Eva, deu paraíso para eles reinar, e tudo estava numa perfeita comunhão no Éden. Era algo tão pleno, o homem era imortal, tinha domínio sobre tudo, ele reinava. O homem não tinha medo de Deus, não tinha vergonha de Deus, o homem tinha prazer de estar na presença de Deus. Aquela plenitude toda fez com que Lúcifer agora incorporasse numa serpente e viesse tentar o homem. E sabe qual foi o desejo de Lúcifer? Foi fazer com que o homem desejasse ser igual a Deus. E diante do seu diálogo entre ele e Eva, ele disse para Eva, sabe por que, Eva, Gênesis 6:5, você não pode comer desse fruto, porque do dia que você comer dele, você vai ser que nem Deus. Eva desejou ter tudo que Deus tem, saber tudo que Deus sabe, comeu do fruto, deu ao seu marido, e o homem que tinha prazer de estar na presença de Deus, o homem que não tinha medo de Deus, o homem que glorificava a Deus, ele viu nu e se distanciou da presença de Deus. E agora a Bíblia nos revela que Deus descia todo dia na viração do dia, 6 horas da tarde, Deus descia no jardim para conversar com o homem. E aquele dia Deus desce e não encontra, e numa linguagem humana nós vemos que Deus bradou no jardim: Adão, aonde é que tu está? E a Bíblia diz que o homem se apresentou. E queridos, o mais terrível da natureza humana é que nós nunca assumimos o nosso erro, nós sempre vamos querer colocar a culpa em alguém. Adão chegou e disse: foi a mulher que tu me deste. A mulher disse: foi a serpente que fez isso. E agora vem a consequência do pecado. A Bíblia diz que Deus chegou para Adão e disse: Adão, do suor do teu rosto vai comer todos os dias. Queridos, isso não quer dizer que Adão não trabalhava no Éden. Ele reinava no Éden, ele dominava no Éden. A Bíblia diz que Deus chegou para a mulher e disse: olha, a dores e parto vai se multiplicar, e só se multiplica aquilo que já tem. A mulher sentiu
havia contração e dor, mas não como nos dias atuais. Mas quando Deus chegou para a serpente, quem é que estava na serpente, querido? Era o inimigo, o enganador, o sedutor. E vem a promessa que iria nascer a mesma promessa de Apocalipse 2:5. E ele diz: vai nascer da semente da mulher, que vai pisar na tua cabeça. Vai nascer da semente da mulher, que vai pisar na tua cabeça. E agora, a Bíblia diz que Deus pega e tira Adão e Eva do Éden. E agora vem a consequência, uma das maiores consequências do pecado, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E agora, querido, Satanás, diante dessa promessa divina, ele diz: eu vou frustrar os planos de Deus, e eu vou impedir que este homem venha para me esmagar a minha cabeça. E a Bíblia nos revela que Adão e Eva geraram 2 filhos, Caim e Abel. Abel era uma geração perfeita, que adorava a Deus, e a Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, e Caim matou o seu irmão por inveja. E agora, querido, quando a geração de Abel morre, talvez o diabo diz: eu acabei com o projeto de Deus. O dragão já estava parado ali diante do homem, para impedir que o filho varão nascesse. E agora, querido, a Bíblia diz que Adão e Eva geraram a Sete, e Sete foi uma geração próspera na terra, a ponto que quando lemos Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. Alguns dizem ali que esses filhos de Deus eram os anjos, mas, querido, anjo não tem sexo, não se procria. Nós entendemos que a geração de Sete era uma geração de gigantes, uma geração que tudo que colocava a mão prosperava. E diante da geração de Sete veio a geração de Noé. E quando nós entramos no período do dilúvio, nós vemos que a humanidade estava sucumbida no pecado, e o dragão estava parado ali. Nós vemos que não havia ninguém que adorasse a Deus, senão somente Noé. Noé foi obediente à visão divina, e Deus chama Noé e lhe dá um projeto de uma arca. Querido, nos dias atuais, Noé iria ser chamado de louco 24 horas por dia. Se Noé vivesse nos dias de hoje, a mídia estaria filmando ele criando aquela arca, porque Noé construiu uma arca de 135 metros de comprimento, 23 metros de altura, 18 de largura. Cabia dentro da arca de Noé aproximadamente 500 vagões de trem. Mas você sabe onde Noé construiu essa embarcação? O primeiro transatlântico da terra, ele construiu num lugar onde não existia mar, aonde a água jamais chegaria lá numa visão humana. Mas a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele creu, e para a salvação da sua família, ele construiu aquela arca, aleluia, e o mundo foi condenado por ela. Eu quero te dizer, querido, que até o dia de hoje ninguém viu milhões de pessoas desaparecer, mas eu e você cremos que a qualquer momento ele virá. Podem nos chamar de louco, podem nos chamar de débeis e fanáticos, queira o mundo ou não queira, Jesus vem para levar a sua igreja. Quantos creem, levanta a mão e adore a Ele nessa noite. Aleluia! Noé sai da arca, e chegamos em Gênesis 10, da sua geração surgiu um homem chamado Nimrod. A palavra Nimrod significa rebelde. Em Gênesis 11 vem uma rebelião global na terra. O projeto de Nimrod foi construir uma torre para chegar-se a Deus. Nimrod queria ajudar a Deus, dizendo: Deus está lá no céu, e nós, os homens, vamos criar um meio de se chegar até Ele. A plenitude do que Nimrod estava projetando foi tão grande, que Gênesis 11:6, Deus testificou da unidade de Babel. E essa unidade foi dita pelo próprio Deus: se esses homens continuarem a fazer dessa forma, tudo que eles intentarem no seu coração, eles vão fazer. E, queridos, quando nós estudamos sobre Babel, Babel está exatamente hoje aonde foi a antiga Babilônia e aonde está hoje o Iraque. De Babel surgiu todos os idiomas da terra.
E a Bíblia diz que Deus desceu e fez uma dispersão. Vamos entender que todos falavam português. E Deus fez a confusão das línguas, e o homem começou a falar inglês, francês, espanhol, português, e foram povoando a terra, debaixo de uma rebelião. Nós entendemos, querido, que há juízo na Bíblia contra a Babilônia. Nós só vamos entender depois a palavra Babilônia, que a Bíblia também descreve como Sinar. A cidade de Sinar é a mesma Babilônia. Em Gênesis 14, quando os povos vieram adorar a Deus. E ali nós vamos entender que se destaca novamente o rei da Babilônia. Depois dos patriarcas, passou mais de 1000 anos. Ezequias, ele derruba o império de Sanaqueribe de uma forma sobrenatural, pela intervenção divina. E quando Ezequias, rei de Jerusalém, de Judá, ele ganha aquela guerra, os líderes da Babilônia enviaram príncipes para visitar Jerusalém. E em 2 Reis capítulo 20, a Bíblia diz que agora Ezequias mostrou toda a glória de Jerusalém. E Isaías chegou para Ezequias e mostrou tudo o tesouro da casa do Senhor para os reis da Babilônia, para os príncipes. E Ezequias disse: eu não deixei de mostrar nada. E agora, querido, veio a palavra do Senhor dizendo: daqui a um tempo, Jerusalém vai ser invadida pela Babilônia, e vai ser devastada, e todo o tesouro da casa do Senhor vai ser levado. Passados 100 anos, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu a cidade. E eu quero dizer que existem 3 profecias na Bíblia contra a Babilônia. Surgiu em Gênesis 11, e ela termina em Apocalipse. 3 profecias que não se cumpriram: Isaías 13, Jeremias 50 e Zacarias 5. A Babilônia representa abominação e perversão e rebelião contra Deus. E eu quero dizer que as profecias dizem que Babilônia vai ficar inabitável, que somente vai morar dentro dos limites da Babilônia chacais, feras. E quando nós estudamos a história secular, Saddam Hussein, antes de morrer, desde o ano de 1980, ele começou a reconstruir a Babilônia. E todo mês de setembro existe uma festa dentro do Iraque, pela celebração da reconstrução da Babilônia. Palácios, castelos estão sendo formados lá dentro. E é o juízo para essa cidade que veio lá de Gênesis 11. A rebelião e a maldade se espalhando na terra. Está em Apocalipse capítulo de número 17 e 18. E eu não quero entrar nesse contexto, mas só quero te dizer que a palavra de Deus, ela se cumpre. Pode o homem tentar intervir e ajudar, mas o que Deus falou está falado. Eu e você servimos o Deus da palavra, o Deus que cumpre a palavra. Aleluia! E agora, diante de toda essa rebelião, o homem estava debaixo da idolatria. E queridos, o dragão estava lá. Não havia nenhum justo. E de repente um homem chamado Abrão, ele começa a procurar a Deus. Um adorava o sol, outro adorava a lua, outro adorava as estrelas, um adorava uma vaca. E Abraão começou a analisar tudo aquilo e dizer: se existe o Deus sol, existe o Deus que criou o sol. Se existe o Deus lua, existe o Deus que criou a lua. Se existe o Deus vaca, existe o Deus que criou a vaca. E Deus se revela a Abrão e diz: sai do meio da tua parentela, porque de ti eu farei uma nação tão numerosa como as estrelas que estão no céu e a areia que está na praia. Gênesis 17, 7, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E de essas descendências surgiu 2 nações de Abraão. Agar se deitou com Abraão e gerou Ismael. E o povo de Ismael é toda a região do Oriente Médio, da Palestina. São os ismaelitas. E Abraão gerou o filho da promessa chamado Isaque, que representa o povo de Israel. E todas as vezes que nós vemos conflitos no Oriente Médio, na faixa de Gaza, nós estamos vendo a geração de Ismael guerreando contra a geração de Isaque. Nós estamos diante da Bíblia todo dia, querido. Eu quero que você compreenda, jovem, que o Deus que você está adorando
adorando e servindo. Ele não é um Deus que está distante. Ele é um Deus que deixou tudo traçado na sua palavra. Por isso é bom nós despertarmos mesmo do sono, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que ama, mas é um Deus que tem a justiça plena nas suas mãos, aleluia. E agora, querido, de Abraão surgiu a nação de Israel. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou 12 filhos, que foi as 12 tribos de Israel. E o dragão está parado lá diante dessa geração, porque ele queria tragar o filho quando nascesse. A Bíblia diz que José foi vendido para o Egito. Lá no Egito, José fica grande, governador, traz a sua família para dentro do Egito, e o dragão está parado lá, travado na frente da mulher, que havia de dar à luz a um filho. Passado aproximadamente 430 anos, o povo de Israel, o povo da promessa, eles estão totalmente escravos na mão de Faraó. O primeiro império a atormentar Jerusalém e Israel, o povo de Israel, foi o povo do Egito. E agora, querido, a Bíblia nos relata que Faraó mandou matar todos os filhos homens que nascesse de uma mulher hebreia. Era o inimigo tentando intervir a semente da mulher. Mas a Bíblia diz que Joquebede gerou uma criança, guardou essa criança enquanto pôde. Depois betumou um cesto, colocou a criança, levou até o palácio de Faraó. E a filha de Faraó olhou para Moisés e o amou, e o criou para ser um príncipe no Egito. E agora vem o nome dessa criança, que se chama Moisés, que significa tirado das águas. A Bíblia diz em Atos 7:22 que Moisés foi instruído com toda a ciência do Egito, e ele era poderoso em obras. Moisés era um estrategista de guerra, ele era um poliglota, um arquiteto. Ele foi criado para dominar, para reinar dentro do Egito, mas dentro das suas veias corria um sangue hebreu. E aos 40 anos de idade, quando ele viu um soldado egípcio maltratar um do seu povo, ele mata aquele soldado e foge para o deserto. Deserto é a escola de Deus, e lá no deserto ele passa 40 anos da sua vida. Ele se esquece talvez da sua doutrina, dos seus ensinamentos, e ele vai se tornar um pastor de ovelhas. Mas aos 80 anos de idade, Deus se revela a Moisés numa sarça. Querido, sarça não pega fogo. Se você pegar um vidro de álcool e jogar numa sarça e tacar fogo nela, o fogo vai pegar e vai se consumir. Mas Moisés foi atraído pela sarça, porque o fogo não se consumia. E quando ele se aproxima, Deus fala e diz para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é terra santa. Tanto eu já ouvi pregar sobre a sandália de Moisés, mas sabe por que Deus manda tirar a sandália? Porque só usava sandália quem era Senhor naquele tempo. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, a partir de hoje eu vou ser o Senhor da tua vida. A partir de hoje uma grande obra se inicia na tua vida. Eu abro um parênteses nessa mensagem para dizer para obreiros e jovens que estão no deserto: deserto é um lugar inabitável. Você está numa prova tão grande que você diz: meu Deus, eu não aguento mais. Querido, Deus está te preparando para uma dimensão maior. Deus está te preparando para uma obra muito grande. Não murmure, mas glorifique o nome dele no deserto. Ele vai preparar uma mesa para você no deserto. Ele vai te honrar no deserto. Exalte o Deus que nos envia ao deserto para nos preparar. Urabai de manduri carabaxéria. Aleluia. Moisés foi, pelo mandado de Deus, libertar o povo de Israel. Era quase 3 milhões de pessoas. O dragão estava parado ali, porque sabia que daquela descendência nasceria o Salvador. E agora, queridos, a Bíblia diz que Moisés foi, e junto com Moisés foi 10 pragas. A pergunta é: por que Deus não libertou o povo quando as águas se tornaram sangue? Sabe por quê, querido? Porque todos os deuses do Egito estavam sendo contraídos ou abatidos pelas pragas. Só dentro do Nilo, quando as águas se tornam em sangue, existiam 3 deuses no Nilo, que eram cultuados:
A ponto que as mulheres, quando tinham filhos aleijados, elas jogavam para dentro do Nilo, para os deuses do Nilo. E quando Deus estava transformando as águas do Nilo em sangue, Deus estava dizendo para todo o Egito: eu sou mais poderoso dos que os deuses que estão dentro do Nilo. Deus combate todos os deuses. Na 10ª praga o povo é liberto. Você pode imaginar comigo, quase 3 milhões de pessoas no deserto, atravessando o Mar Vermelho. Você pode imaginar o tamanho da nuvem que cobria a nação de Israel. Você pode imaginar o tamanho da coluna de fogo para aquecer quase 3 milhões de pessoas. O povo vivia debaixo do sobrenatural de Deus. Mesmo assim murmuraram e levantaram um Deus. Nós estamos vivendo hoje um tempo de ingratidão tão grande, que nós estamos vendo, querida, a providência de Deus todo dia na nossa vida. E muitas das vezes não estamos entendendo os projetos e os propósitos de Deus. Não saia da presença dEle. Glorifique a Ele, porque não está te faltando nada. Aleluia. Oh glória, aleluia. Esse povo agora, Moisés não entra na terra, Josué entra. O dragão está parado, querido. Josué mata 31 reis. E ali estava agora um projeto de Deus, herdando uma terra prometida. Dentro do contexto de Josué, nós vemos que a terra é habitada. Os gigantes são derrotados. E agora nós entramos na era dos juízes, uma era de apostasia. E os juízes se levantam contra o povo de Israel. O povo se corrompe e cai na idolatria. E diante de tudo isso, agora entramos no livro de Samuel. E neste período o povo chega para Samuel e diz: olha, Samuel, os povos da terra têm um rei para adorar, tem um rei para tocar, para presentear, nós queremos um rei. A Bíblia diz que surge Saul. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, Deus escolhe a Davi. E muitos não entendem porque Davi perseguiu tanto a Saul. Saul perseguiu tanto a Davi. Querido, quando nós lemos Lucas 1, 31, 32 e 33, nós vemos que quando Gabriel anuncia o nascimento de Jesus, ele disse: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando Saul persegue Davi, Saul estava perseguindo o reinado messiânico. Saul estava perseguindo o projeto de Deus. Era o diabo perseguindo a promessa. A Bíblia diz que Davi agora ele reina. Ele traz a glória de Deus para Jerusalém. Salomão constrói o templo. Nós vemos a divisão das tribos depois do reinado de Salomão. A tribo norte é destruída pelos assírios. Jerusalém é guardada e o rei da Síria é dominado. Daí nós vamos ver a Babilônia invadindo Jerusalém. E agora, queridos, nós vemos que o diabo perseguiu a geração de Davi a tal ponto que quando nós lemos 2 Reis 11, foi mandado matar toda a geração de Davi, porque da descendência de Davi viria o Messias. E uma mulher chamada Atália, ela guardou Jeú de 7 anos de idade, e Jeú reinou em Israel, em Jerusalém, com apenas 7 anos. Sabe por quê, querido? Porque não tem como o diabo intervir no projeto de Deus. Quando Deus determina algo, acontece. Ele tenta, mas jamais vai tentar, vai conseguir abalar o que Deus projetou. Eu quero te dizer agora, Jerusalém é destruída. E agora, querido, depois que Jerusalém foi destruída, Israel ficou sem um rei, e nós entramos nos impérios Medos, Pérsia, que dominaram sobre a terra, e entramos no último livro da Bíblia, Malaquias. O dragão estava parado diante de Israel. Israel não tinha mais um rei para reinar. Israel estava disperso sobre a terra. Israel estava espalhado. Israel construiu o templo debaixo de muito sofrimento. E agora, de Malaquias a Mateus, Deus se cala na terra. Um período de 400 anos. Você pode imaginar, o povo estava ansioso por ouvir Deus falar e Deus não falava. O povo queria ouvir profeta e não havia profeta na terra. O silêncio profético veio.
para preparar um palco para a entrada da semente da mulher. Diante do silêncio profético, se instalou importação e exportação se fez ruas. As nações começaram a se comunicar, preparando o mundo para a entrada do ungido, daquele que viria para reinar. E agora, passados 400 anos do silêncio profético, lá em Belém de Judá, Deus escolheu uma mulher chamada Maria, uma mulher simples, camponesa, residente de Nazaré, e a Bíblia diz que o Espírito Santo gerou dentro dela o Salvador da humanidade. Ali estava a semente da mulher, aquele que nasceu para pisar e esmagar a cabeça da serpente. Querido, você pode imaginar o nosso Deus se tornando um embrião. Jesus se tornou um embrião, ele se tornou pequeno, ele se tornou uma molécula, ele entrou no cenário humano como uma molécula pequena, mas ele veio para reinar, ele veio para despojar e desfazer as obras do diabo, ele veio para nos dar direito de vida eterna, ele veio para nos libertar do pecado, ele nasceu, aleluia. O diabo tentou, mas jamais conseguiria impedir o projeto de Deus, aleluia. Ele nasceu. E a Bíblia diz que o dragão sopra no ouvido de Herodes, manda matar todos os filhos homens de 2 anos para baixo de uma mulher hebreia. E agora veio a matança. Mas Gabriel aparece para Maria e José e diz: foge para o Egito. Jesus vai para o Egito. Do Egito volta para Nazaré e até os 30 anos de idade ele reside em Nazaré. 30 anos de idade começa seu ministério. João brada a voz profética lá no deserto e começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O povo estava tão ansioso por ouvir Deus falar, que desciam para o Jordão. João chegava a batizar por dia aproximadamente de 1.000 a 2.000 pessoas. Quando os fariseus chegavam, os donos da verdade, diante do Jordão, ele apontava para os líderes religiosos e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ali ele começou o seu ministério, e muitos chegavam para João e diziam: tu és aquele que havia de vir ou esperamos outro? E João dizia: não, há de vir um após mim que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. É ele que vos batizará com Espírito Santo e com fogo, aleluia, 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 aleluia. Agora lá vem Jesus, no meio daquela multidão. Quando João vê Jesus, ele aponta para Cristo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desce as águas do Jordão, o Espírito paira sobre ele, Deus fala. Ele vai para o deserto para ser tentado pelo dragão. E a Bíblia diz que o dragão manda ele transformar as pedras em pão. A Bíblia diz que o dragão, Satanás, o transporta, essa palavra é forte, para o pináculo do templo, e manda ele se lançar, e depois Satanás apresenta toda a glória do mundo, e Jesus manda Satanás sair da presença dele. Jesus começa seu ministério, paralíticos andam, cegos enxergam, mortos ressuscitam, o impacto da palavra do reino de Deus. Um reino que foi implantado para jamais ser destruído. Jamais vai ser destruída a igreja. Jamais vai ser destruído o projeto de Deus na terra. O diabo sempre tentou e sempre vai tentar, mas sempre vai cair por terra. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra o projeto de Deus. Aleluia. E agora, queridos, Jesus não veio para morrer apedrejado. Jesus não veio para morrer degolado. Ele veio para morrer numa cruz. E a Bíblia diz que aos 3 anos e 3 meses de ministério, ele entra em Jerusalém para triunfar.
Ele sobe o Getsêmani. E ele vai orar, porque ele sabia que depois do Getsêmani a morte lhe esperava. E ele começa a agonizar. Ele fala por 3 vezes: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A Bíblia diz que a agonia era tanta que Deus mandou um anjo para lhe confortar. Ele começa a suar sangue. E a ciência diz que quando um homem começa a suar sangue pelos poros, é porque a sua alma está quase saindo do corpo de agonia. Ele estava sentindo o peso do meu e do teu pecado, jovem. Ele estava sentindo o peso das minhas misérias. Ele desce, é preso. E a Bíblia diz que quando o sacerdote veio, o auxiliar do sacerdote Malco veio, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. E agora Jesus disse para Pedro, Mateus 26, 53, Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque se eu não quisesse morrer numa cruz, eu oraria ao Pai, agora Ele me enviaria 12 legiões de anjos. 72 mil anjos, Pedro, desceriam agora e me levariam novamente para o meu lugar. Mas eu vim para morrer como maldito. Ele cola a orelha de Malco, desce, é cuspido no rosto. Que pecado ele cometeu? Começa a lhe esbofetear. Colocam ele como um escravo, lhe dão 39 chibatadas, com pedaços de chumbos e ossos. As suas costas ficam moídas. Colocam uma coroa de espinhos e batem para aqueles espinhos penetrarem a sua fronte. Coloca um manto sobre ele, uma cruz, e ele sobe como um escravo, como um maldito, para uma morte cruel. Se a cruz fosse hoje, Jesus iria morrer numa cadeira elétrica, numa injeção letal. A pior condenação existente do mundo era a cruz. Cada gota de sangue, cada flagelo de Cristo, é por te amar. Se nós queremos ser despertados, nós temos que voltar à cruz. Não se prega mais Calvário, não se fala mais sobre salvação. A cruz está fugindo dos nossos púlpitos. Jovem, Jesus morreu para te libertar. Ele morreu para pagar o preço pelo teu pecado. Ele morreu para te dar direito à vida eterna. Urabai de manduricaias. O Espírito Santo geme porque não há mais lágrimas na mensagem da cruz. A Igreja Assembleia de Deus cresceu pregando cruz. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vem para nos levar. Mas hoje queremos ouvir que Deus vai nos dar vitória. Que se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima, querido. O céu é uma realidade porque Jesus morreu na cruz. Toda a bênção que vem sobre nós passa pelo Calvário. Urabai de manduri carabachere mandaracaia. Debaixo da autoridade dessa palavra eu já posso dizer que há milagres acontecendo aqui, a libertação acontecendo aqui. A tua vida não vai ser mais a mesma depois de hoje. Creia no poder dessa palavra, aleluia. Pregam seus braços, seus pés, penduram ele entre o céu e a terra, entre dois malfeitores. Na terra uma multidão de pessoas, na atmosfera o dragão com todos os seus demônios. O diabo não estava no inferno fazendo uma festa. Ele sabia que se Jesus expirasse, milhões de almas, de todos os povos, línguas, tribos e nações, sairiam do seu domínio. Lá naquela cruz, disse Isaías, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores.
as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ali estava a agonia. Jesus ficou só na cruz, a ponto que ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava como um maldito. E agora, na hora nona, Jesus dá o último brado. E ele disse: está consumado. Sabe o que ele disse? A palavra está consumado, sabe o que diz? Nesse exato momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Satanás foi ferido na cabeça. Está consumado significa no latim, consumado est. A tradução disso é: a dívida está paga. Está consumado no grego quer dizer tetelestai ou tetelestai, está feito, continuará feito, e para sempre estará feito. A dívida do homem está paga, continuará paga, e para sempre estará paga, aleluia. Quando ele brada, ele despoja automaticamente principados e potestades, e ele expõe publicamente, sobre eles triunfa. Jesus triunfou no Calvário. A palavra cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, ela é o poder de Deus, ela é o poder de Deus. Ele nasceu para triunfar. Quantos podem adorar a Jesus pelo Calvário? Se ele não houvesse morrido, não haveria libertação. Se ele não houvesse morrido, não haveria paraíso. Se ele não houvesse morrido, não haveria perdão para o teu pecado. Ele morreu e triunfou. Levanta a tua mão, levanta, e começa a dar glórias a ele nesse momento. Urabai de manduricai adaracarabacheia. Aleluia! Aleluia! Adore, querido, por apenas 15 segundos. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo porque tu paga. Jovem, eu quero te ver adorando pela mensagem da cruz. Feche seus olhos e diga: Jesus, eu te amo porque tu morreu em meu lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. Ele morreu para nos libertar. Adore a ele nessa noite. Se vier línguas, pode falar. A mensagem da cruz, a libertação. Os demônios estão retrocedendo sobre a tua vida. A enfermidade vai sair do teu corpo. Jesus pagou o preço pela tua alma. Ele levou a tua enfermidade na cruz. Comece a adorar, porque milagres estão acontecendo agora. Aleluia. Urai. Feminai odoricaia. Câncer não resiste à autoridade da mensagem da cruz. Enfermidade nos ossos, no sangue, nos nervos, depressão, solidão, eu te ordeno, saia dessa alma agora. Seja livre para adorar, seja livre para adorar. Ele pagou o preço da tua alma. Ele verteu sangue para te ver livre. Ele não pagou o preço para te ver escravizado, cabisbaixo. Envergonhe o inimigo da tua alma. Abra a tua boca e comece a adorar. Você serve o Cristo que pagou o preço por você. Adore ao Senhor agora. Aleluia. Ele nasceu para reinar. Urabai. Queridos, a Bíblia diz em Apocalipse 12:5 que ele nasceu
e foi arrebatado para Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Você quer a maior prova que Ele está vivo? É você nesse culto. Você não veio aqui para ver pregador, cantor, para ver a mocidade cantar. Eu vim aqui para adorar Ele. Cada vez que nós nos reunimos para adorar Jesus, nós estamos produzindo no mundo a prova que Ele está vivo. E sabe aonde Ele está sendo adorado agora? Nos 5 continentes da terra tem um salvo adorando a Ele, glorificando a Ele. Jesus está vivo. No túmulo de Maomé, de Buda, de Confúcio, lá está escrito aqui, Jesus restos mortais de Buda, de Confúcio. Mas quando chegamos em Jerusalém, lá está em hebraico, aramaico, grego, inglês, francês, português. Ele não está mais aqui, porque Ele já ressuscitou. Urabai demanduri carabacheias. Após a sua ressurreição, Ele anuncia a grande comissão, Marcos 16:15, Mateus 28, 19 em diante, 18 em diante, Lucas 24, 43, Atos 1:8. Ele anuncia que o Evangelho seria pregado em todos os lugares da terra. E em Atos 1, Ele vai ser arrebatado para Deus novamente. E diante de 500 pessoas, vem uma nuvem, e agora Ele começa a se introduzir na glória, e aquela nuvem começa a ocultar Jesus dos olhos daquelas pessoas, e de repente elas não vê mais Jesus, e Jesus começa a subir, e desce 2 anjos, aqui eu vou terminar essa mensagem, e diz para aquelas pessoas: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi tomado hoje, da mesma forma que o viste ir, Ele virá. Ele vem. Você pode imaginar comigo Jesus entrando na Nova Jerusalém? Salmo 24, a Bíblia menciona que uma comitiva angelical veio buscar Jesus, e quando chegou nos portais da Nova Jerusalém, irmãos, eu estou vendo uma nuvem de glória sobre esse santuário. Uma nuvem de glória que vai trazer mudança para vidas aqui. Orabai demanduricaias. Quando os anjos começam a introduzir Jesus nas portais de Nova Jerusalém, eles gritam: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E lá do lado de dentro os anjos diziam: mas quem é esse Rei da Glória? E os anjos lá de fora diziam: é o Senhor poderoso, forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele é introduzido no céu, se assenta à destra de Deus. Ele foi para lá para preparar lugar para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou para lá, para vos preparar lugar para vós também, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Queridos, é tempo de despertar essa geração. Se eu e você cremos que Ele veio como homem, morreu e ressuscitou, o tempo que estamos vivendo é tempo de crer, que a qualquer momento a nuvem que o levou, vai o trazer nos ares, a trombeta vai soar, e nós vamos partir para a glória. Eu convido a igreja a estar em pé nesse momento. Amanhã nós vamos continuar. Nessa noite, querido, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro de você agora.
jovem, irmão e irmã, você é grato a Deus por esse projeto magnífico, por Cristo ter pago o preço do teu pecado. O Espírito de Deus geme pela nossa ingratidão. Eu quero fazer um apelo aqui antes de orar. Vai adorando, falando em línguas. Eu quero você, filho pródigo, nessa noite. Você, alma cansada, volte para a igreja enquanto é dia. Cadê a primeira alma para aceitar a Jesus nessa noite? Volte para a igreja, jovem. Se entregue a Jesus. Urabai demandore caias. Eu vou esperar 1 minuto apenas. Se você é induzido pelo Espírito para convidar alguém, convide essa pessoa. E traga ela aqui à frente, eu quero orar por você. Cadê a primeira alma para Jesus? Eu vou esperar 1 minuto a partir de agora. Saia da onde você está e venha. Torna-te para mim, diz o Senhor teu Deus. Eu apago as tuas transgressões como a névoa. Volta, filho meu. Dai-me, filho meu, o teu coração. Aracai demanduri carabacheia. Aleluia, 20 segundos eu vou estar orando. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Não tem nenhuma alma para Jesus. Aleluia, eu vou orar. Eu vou estar orando. Aleluia. Queridos, eu vou fazer algo aqui nessa noite. Eu não quero que você fique escandalizado com o que eu vou fazer. Mas a Bíblia diz que aquele que confessar com a boca e crer com o coração que Jesus morreu e ressuscitou será salvo. Eu sei que tem pessoas aqui que nunca vieram num altar confessar Jesus. Pessoas que nasceram na igreja e nunca aceitaram a Jesus. Nós vamos fazer uma oração de confissão agora. E a palavra salvo, ela nos traz uma dimensão tão grande de ser um salvo, querido. Salvo no grego é zoso, e zoso significa que quem é salvo é livre da condenação do pecado. Se o pecado te condena, você precisa de salvação. Quem é salvo possui o bem-estar físico e espiritual. Quem é salvo tem o poder de ser filho de Deus. E quem é salvo possui o dom da imortalidade. Quem é salvo não morre. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê, ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que crê e vive em mim nunca morrerá, disse Jesus. Eu gostaria, querido, que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que os obreiros levantassem a mão para a igreja agora. E nós vamos fazer um coral. Talvez você já fez isso, mas faça agora. Hoje Jesus quer nascer em muitos corações aqui. Jovem, Jesus quer ser íntimo teu. Ele não quer que você sirva Ele apenas de lábios, mas Ele quer estar introduzido na tua vida. Então se entregue a Ele agora, com essa oração. Todos repitam comigo. Diga: Senhor,